Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Olá, bom dia, Jesus é o nosso Senhor. Hoje, dia 25 de agosto de 2021, nós estamos na semana de número 4, hoje, quarta-feira. O texto base é 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 1, e também fala com respeito a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, esse texto que eu gostaria de ler com todos vocês, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, sempre que possível peço que vocês abram as suas Bíblias. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então aqui nós vemos o rogo de Paulo para com Timóteo. Nós já vimos em mensagens anteriores que Timóteo pegou uma carga muito pesada ali para cuidar da igreja em Éfeso. Nós sabemos que ele era um jovem, embora um jovem bastante constituído da palavra, porque desde a sua infância, de acordo com os ensinamentos de sua mãe e também da sua avó, Timóteo já tinha uma experiência considerável com respeito à pessoa do Senhor Jesus, sendo instruído aos pés dos seus familiares. No entanto, essa carga que Timóteo recebeu, logo assim no início da sua maturidade humana, por volta de uns 20 anos, talvez um pouco menos, ele havia sido deixado por Paulo em Éfeso. E ali, de acordo com toda a história da igreja em Éfeso, é uma igreja onde, infelizmente, a liderança não conseguiu acompanhar de perto o falar apostólico, o falar profético, e então permitiu que fosse introduzido na igreja. Eu não aqui afirmo que a liderança introduziu, mas por ser uma liderança fraca com respeito a acompanhar de perto a palavra, então essa liderança muito provavelmente, por causa da apostasia, o esfriamento da fé, por falta de visão, ou seja, por falta de acompanhar de perto, essa liderança permite que entre na igreja em Éfeso as doutrinas diferentes, outros ensinamentos e também fábulas e genealogias sem fim. Então Timóteo foi deixado lá e então, como eu já disse, foi uma provação muito forte para ele, porque alguém acostumado a acompanhar o falar saudável, o ensinamento dos apóstolos e de repente observa na igreja outras doutrinas que levariam a alguns a apostatarem da fé. Então Paulo, quando estava encarcerado por 2 oportunidades, a 1ª e a 2ª epístola para Timóteo, Paulo demonstra a preocupação com esse jovem, com esse obreiro, com esse cooperador, e lhe escreve essas 2 epístolas que nós já detalhamos bastante em mensagens anteriores. Então aqui no capítulo 1, versículo 8, Paulo roga para que Timóteo não se envergonhasse do Evangelho de Deus e muito menos do próprio Paulo, porque estava preso, estava encarcerado. E se nós nos colocarmos no lugar de Timóteo, nós vamos ver que não era fácil. Você está ainda apoiando espiritualmente alguém que toda a população, ou a grande maioria, é contra aquela pessoa. Então foi uma carga muito pesada para Timóteo. E nós sabemos que esse encorajamento, então, é com respeito a Timóteo valorizar aquilo que ele havia recebido por meio de imposição de mãos, por meio de orações. E esse evangelho, ele dizia respeito ao evangelho da glória de Deus. Vimos também em mensagens anteriores que esse evangelho da glória, ele tem um objetivo maior, que é inserir o homem em Deus, ou seja, amalgamar o homem
com Deus, a natureza divina com a natureza humana. Aqui no Alimento Diário diz: o inimigo quer que tenhamos vergonha do Evangelho. Não temos vergonha de falar sobre assuntos seculares, todavia, por vezes, alguns se envergonham de falar do Evangelho. É uma grande verdade, nós falamos sem temor nenhum, sem vergonha nenhum, sem receio nenhum, com respeito às coisas cotidianas, coisas de entretenimento, coisas de nosso interesse, como por exemplo trabalho, como por exemplo viagem, para alguns time de futebol, para outros filmes, e não estou dizendo que tenha algo de errado nisso, mas quanto a isso nós não medimos esforços, mas para falar do Senhor nós temos que concordar que nós somos bem tímidos e nós pensamos 2 ou 3 vezes quando nós estamos diante de alguém, diante de um parente, diante de um amigo. Nós ali por temor e também, me permita usar esse termo, às vezes por covardia, por isso que o próprio Paulo falou para Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então muitas vezes no aspecto espiritual, por causa da nossa covardia, nós nos limitamos de falar do Senhor para as pessoas. Então fica esse encorajamento aqui, nós devemos ter intrepidez, nós devemos ter o espírito do apóstolo Paulo, um espírito desbravador, um espírito que falava tanto para um escravo como Onésimo, como para um rei, de acordo com Atos 26:19, o rei Agripa. Paulo ele não media esforço para pregar o evangelho, por isso que ele falava, ele pregava a tempo e a fora de tempo. Então essa ousadia de Paulo nós devemos ter hoje, em especial para aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, como os nossos parentes e amigos, porque nós sabemos, de acordo com as Escrituras, que partir dessa terra sem receber o Senhor Jesus como nosso Senhor, sem receber Ele como a nossa vida, nós iremos para o lago de fogo, não terá chances de salvação se a pessoa partir dessa terra sem receber o Senhor. Então agora mesmo, enquanto eu falo, você pode se lembrar de algum amigo seu, de alguma amiga, algum colega de trabalho, algum parente, e orar ao Senhor, ganhar luz, ganhar ali a direção, qual a melhor maneira de abordar essa pessoa e pregar o Evangelho. Estamos falando tanto da rede de cuidados e nós não precisamos aí mistificar muito uma rede de cuidado. Tão somente você pode fazer um café da tarde, fazer um lanche, você, minha irmã, chamar aí 2, 3 colegas suas, parentes, você, meu irmão, convidar algum casal para a sua casa e ali então usar a sabedoria do Espírito e infundir a palavra de Deus, e então essa pessoa poderá vir também ser transformada interiormente. Então essas palavras que temos ouvido com respeito à rede de cuidados, nós precisamos praticá-las. Ainda no Alimento Diário, precisamos vencer esse sentimento. Sentimento de quê? De vergonha. Quando Paulo disse a Timóteo que não se envergonhasse dele, que era o encarcerado, ele deixou evidente que precisamos ter uma relação de cumplicidade com os apóstolos e com as lideranças das igrejas. Então todo esse encorajamento que os nossos irmãos, os irmãos que estão à frente, todo encorajamento que a liderança da igreja nos transmite, todo encorajamento que os obreiros passam para as igrejas quando há a visita da obra, então nós temos que entender que temos que ser cúmplices desses irmãos. Os irmãos não estão passando tempo aí, gastando mensagem para liberar para as igrejas, os próprios obreiros, os cooperadores não estão passando tempo, seja aí via os canais, né, as plataformas digitais, como por exemplo o canal do YouTube, tem o canal da obra da região 6, onde diariamente, como agora, nós temos transmitido o alimento diário. Para quê? Para que cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, os jovens, as igrejas, se tornem cúmplices deste encargo de pregar o Evangelho, exercitando o Espírito que o Senhor colocou em nós, um Espírito desbravador. A tradução literal
participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, participa das aflições do Evangelho. Esse é um ponto muito importante. Esse mesmo sentimento Paulo expressou aos Colossenses. Esses sofrimentos aqui mencionados não são por causa do Evangelho, e esses sofrimentos aqui mencionados são por causa do Evangelho e não estão relacionados com nossa redenção. Esse é um item muito importante que nós precisamos entender. Esses sofrimentos que Paulo menciona, como em Colossenses 1:24, preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Esses sofrimentos não é concernente à redenção, porque quanto à redenção, nada precisamos fazer e nada podemos fazer, porque tudo já foi feito pelo Senhor. Ali na cruz, em João 19:30, ele fala: Pai, tudo está consumado. Então, essas aflições que Paulo menciona em Colossenses diz respeito ao Evangelho da glória, que é o Evangelho onde nós precisamos hoje manifestar Deus na carne para chegar naquele dia e nós sermos inseridos na glória, como eu falei, que o objetivo final desse Evangelho da glória é nós sermos inseridos em Deus, sermos admitidos na presença de Deus. Então, essas aflições hoje é com respeito à edificação da igreja. Todas as vezes que você coopera na propagação do Evangelho, todas as vezes que você participa da rede de cuidado, todas as vezes que você coopera diretamente na igreja, em algum departamento, seja serviço de criança, serviço de recepção, agora o Ministério das Mulheres ou de Mulheres, você está participando da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, na carne, na vida da alma, é um sofrimento, porque o homem natural, ele não vê nenhuma atração em servir ao Senhor. Por isso que permanentemente nós precisamos estar invocando o nome do Senhor, permanentemente nós precisamos estar ouvindo as palavras proféticas, porque essas palavras, também a oração, a leitura da Bíblia, tudo isso abana o nosso interior, tudo isso aquece o nosso interior, tudo isso reaviva o dom do Espírito em nosso interior. Então nós somos impulsionados pela vida divina, pela a vida que foi colocada em nós quando nós cremos, quando nós recebemos, quando nós batizamos. Essa vida então incriada, ela, por meio de nós, ela faz a obra do Pai. Isso é o mistério da piedade, Deus sendo manifestado na carne. E por fim, aqui no Alimento Diário, fala com respeito em 2 Timóteo 1:9, 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Essa palavrinha graça é muito importante, porque nós somos levados a João 1:17, fala que essa graça ela foi manifestada pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus e está relacionada à sua encarnação. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Senhor Jesus veio como homem, ele trouxe para nós a graça e a verdade. Então isso diz respeito à encarnação do Senhor. E diga-se de passagem, um dos itens que nós precisamos testificar na pregação desse evangelho completo, esse evangelho da glória, é que o Senhor Jesus veio em carne. Então 1 João capítulo 4, versículo 2, ali fala que nós precisamos testificar que o nosso Senhor veio em carne, porque o espírito do anticristo ele nega esse fato. E nós então na pregação do evangelho completo, na pregação desse evangelho glorioso, nós precisamos dar testemunho, levar as pessoas a crerem por meio das Escrituras que o nosso Senhor Jesus veio em carne. E esse aparecimento do Senhor em carne, ele obviamente teve um viver humano
elevado, um viver humano sem pecado, e ele foi aprovado por meio da ressurreição. Ali em Atos 13:33, a ressurreição é a prova que Deus Pai aceitou a obra do Senhor Jesus. Então, após a sua encarnação e o viver humano, ele foi então à cruz, morreu por nós, ressuscitou e foi assunto aos céus, e Deus o fez Senhor e Cristo. E ali pela primeira vez um homem então é inserido, é admitido na presença do Senhor. Então Jesus foi admitido na presença do Pai. Esse é o resultado do Evangelho da Glória. Então nós vimos hoje a importância de entendermos sobre o Evangelho da Glória do Senhor, não ter vergonha de falar do Evangelho, apressar em pregar essa palavra para as pessoas que estão próximas de nós, usando aí as maneiras da rede de cuidado, e também entender que a vinda do Senhor, ele trouxe a graça para nós e a verdade por meio da sua encarnação e por meio da sua ressurreição. Hoje então nós podemos viver esse Evangelho da glória do Senhor, repito, que tem um objetivo final, nos levar à presença do Senhor, e assim nós seremos admitidos. Então tenham um bom dia, que o Senhor Jesus continue abençoando todas as igrejas da região 6. Vamos continuar avançando, cooperando com o Senhor na propagação do Evangelho da Glória. Jesus é o Senhor.